Estamos iniciando mais uma aula cujo tema é substantivo. Bom, para iniciar eu trouxe a definição. Substantivo é a classe gramatical responsável por nomear coisas, lugares, pessoas, ou seja, substância ou qualquer objeto que podemos apreender mentalmente como substância. Lembrando que neste caso, substância ela vai referir-se àquilo que é físico, que é material. Bom, considerando que o substantivo é a classe gramatical que vai servir para nomear coisas, pessoas, lugares, objetos, né? Ela serve para nomear. Eu trouxe aqui uma tirinha de Gaturo para analisarmos. Então, no início temos uma personagem que ela diz: Gaturo, você já tem tudo para a escola? E aí Gaturo responde: vejamos o avental, a mochila, os livros, o estojo, a maçã. Sempre me esqueço da mesma coisa, a vontade. Então perceba que nesse caso Gaturo ele responde a personagem utilizando substantivos. E perceba também que os substantivos utilizados por ele são acompanhados por artigos, né, que nesse caso servem como determinantes. Bom, aqui eu trouxe uma classificação dos substantivos através de uma análise por pares, tá? Por isso que vocês podem perceber que nessa classificação eu separei por cores, tá? Então, o primeiro par para a gente analisar é quando o substantivo for abstrato ou concreto. Ele vai ser abstrato quando ele passar a ideia de uma existência dependente e palavras derivadas de verbos. Temos como exemplo cuidado, cansaço, amor, leitura, bondade. Perceba que quando a gente fala da bondade, né, por exemplo, a bondade para ela existir é necessário que alguém tenha essa qualidade de ser bom, tá? Então por isso que ela vai passar essa ideia de existência dependente. Já a leitura ela deriva do verbo ler, tá? Então palavras derivadas de verbos vão passar essa ideia de abstração. Já o substantivo concreto, ele vai passar essa ideia de existência independente, ou seja, não precisa de alguém para existir. Né? No caso do abstrato, ele é dependente porque se a gente pensar no sentimento, por exemplo, precisa de alguém para sentir isso. Né? Já o concreto não, ele é independente. Temos como exemplos barco, João e ar. O ar, por exemplo, para ele existir não precisa de alguém, tá? O João, para existir, não precisa de alguém para que ele exista, tá? A próxima classificação é em relação a próprio ou comum. Ele vai ser próprio quando passar a ideia de alguém específico, particular. Temos como exemplos Pernambuco, Amazônia, Camila. Já o comum, ele vai retratar seres em geral. Exemplos: indivíduo, pedra, caneta, pessoa também. Em relação à formação, nós temos um outro par para analisar, que ele pode ser simples ou pode ser composto. Simples, ele vai ser quando possui apenas um radical. Lembrando que o radical é como se fosse a raiz, né? A base da palavra. Nós temos como exemplos a palavra casa e a palavra boneca. Ele vai ser composto quando na sua composição, na sua formação de palavra, ele possui mais de um radical. Nós temos como exemplo girassol. Percebam que a palavra girassol foi formada através de duas palavras, gira mais sol, gerando uma nova palavra, né? Girassol. Nós temos o próximo par, que é que o substantivo pode ser primitivo ou derivado. Ele será primitivo quando esse substantivo já originar a palavra. Aí nós temos como exemplos dente, livro e pedra. Ele vai ser derivado quando esse substantivo for originado de outras palavras. Nós temos como exemplos dentista,
que foi originado de dente, livraria, que foi derivado de livro, e pedreiro, que é derivado de pedra. Nós temos também o conceito de coletivo. O substantivo vai ser coletivo quando ele for representar um grupo ou um conjunto. E esse coletivo, ele é dividido em três. Pode ser específicos, quando designar a mesma espécie de seres. Temos como exemplo biblioteca, que vai ser de livros, atlas, que é o conjunto de mapas, e arquipélago, que é um conjunto de ilhas. O coletivo pode ser também não específicos, que são aqueles que podem designar seres diferentes, por isso precisam de modificadores. Tá? Modificadores é, no caso, a especificidade desse substantivo coletivo. Tá? Aí nós temos como exemplos elenco, com os modificadores de atores, de artistas ou de medidas. Obviamente que isso vai aparecer de acordo com o contexto em que esse substantivo coletivo foi empregado. Nós temos, por fim, os coletivos numéricos, que são aqueles que vão exprimir o número exato de seres. Nós temos como exemplos dúzia, semana e século. A classificação dos substantivos de acordo com o gênero. Nós temos biformes ou uniformes. Biformes, a própria palavra já diz, bi significa dois, né? E formes vai dar essa ideia de formas. Então, biformes são aqueles substantivos que vão possuir duas formas para referir-se ao masculino ou feminino. Temos como exemplo cantor para o masculino, cantora para o feminino, menino para masculino ou menina para o feminino. Então, perceba que a própria palavra vai mudar de acordo com o gênero. Já uniformes, o próprio nome já diz, o uni vem de único e formas de forma, né? Então, substantivos uniformes são aqueles que vão apresentar apenas uma forma. E aí nós temos três classificações desses uniformes, né? Que podem ser epicenos, quando o gênero único nomeia os animais, né? Aliás, possui um gênero único e isso vai nomear os animais. Nós temos como exemplos a onça, que aí vamos ter que ter um determinante no final, né? A onça macho ou a onça fêmea, o jacaré macho ou o jacaré fêmea, a cobra macho ou a cobra fêmea. Perceba que o artigo também vai ser único. Nós temos também como uniformes os sobrecomuns, que são aqueles que só têm o gênero e que vai nomear pessoas. Nós temos como exemplos a criança, tanto para menino ou menina, a vítima, a testemunha, o gênio, o cônjuge. E por fim, nós temos os comuns dos dois gêneros, que vai precisar de determinante. Nós temos como exemplos o pianista ou a pianista, o doente ou a doente, a artista ou o artista, a colega ou o colega, a estudante ou o estudante, a cliente ou o cliente. Aqui eu trouxe um exemplo de uma música cujo título é Substantivo. Essa música foi gravada pela banda Sujeito Simples e faz uma espécie de resumo do que é um substantivo. Vamos ouvir. Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Primitivo e derivado, jornal e jornalista, simples e composto, sol e girassol, próprio e comum, Pedro e café, concreto e abstrato, pedra e alegria. E os coletivos, alcateia,
aldeia, fauna, flora, galeria, assembleia, esquadrilha e legião. Mais coletivos, bateria, batalhão, colmeia, cordilheira, revoada e multidão. E quanto ao gênero? Gênero biforme, masculino ou feminino, exemplo de biforme, menina ou menino. Gênero uniforme, apenas uma forma. E pode ser epiceno, a cobra, onça, o gavião, a girafa e o jacaré. Comum de dois, jornalista, pianista, jovem artista. Sobrecomum, a pessoa, o indivíduo, o cônjuge, a testemunha. Bom, só uma revisão do que a gente já estudou. Bom, aqui eu trouxe uma tabela fazendo uma análise comparativa, né, daqueles pares que eu falei no início da aula. Nós temos aqui como exemplos de substantivos guarda-roupas. E sobre a análise do radical, ele vai ser composto. Sobre a análise da singularidade, ele é comum. Sobre a origem, ele é primitivo. E sobre a existência, concreto. Substantivo pedra, ele é simples, comum, primitivo e concreto. Substantivo pedreiro, simples ou composto, simples. Próprio ou comum, comum. Primitivo derivado, derivado de pedra. Concreto ou abstrato, no caso, concreto. Substantivo casebre, sobre o radical vai ser simples. Singularidade vai ser comum. Origem vai ser derivado de casa. E existência vai ser concreto. Substantivo William. Radical, simples. Singularidade, próprio. Origem, primitivo. Existência, concreto. Substantivo beleza. Radical simples, singularidade comum, origem derivado e existência abstrato, né? Ele vai derivar de belo. Por hoje é só, eu trouxe fontes de pesquisa. Tem 2 sites que eu acho interessante, faz um repasso de tudo que a gente estudou, né? Uma análise bem interessante para a gente poder perceber, inclusive com tabelas, mais exemplos sobre substantivo, então eu recomendo esses sites. E o livro que eu utilizei para a fonte de pesquisa foi Formando Cidadão, Sistemas de Ensino, do 6º ano do Ensino Fundamental.